de 2021, para o nono ano, turma 901, da Escola Municipal Surubi, nossa disciplina de artes. A nossa aula hoje vai ser toda por videoconferência, então ela está sendo gravada. Assim que, caso algum aluno tenha condições de participar da aula, ele vai entrar aqui na nossa videoconferência, mas enquanto isso eu vou mostrar o material e vou explicar, fazer uma leitura do material e vou explicar os contextos dessa aula de hoje. Se desculpe um pouco a minha voz e a tosse, mas é porque eu estou com a garganta muito infeccionada e um tanto de dor de cabeça. Bem, acho que lembra também a gente a importância de ficar em casa, né? Bom, vou apresentar aqui o nosso material. Aqui, esse material foi mandado para vocês via WhatsApp, com as questões que devem ser feitas, tá? As devem ser feitas no caderno, por favor. Depois a gente vai pedir para a escola recolher os cadernos para fazer a correção. Nosso tema de hoje é Vanguardas Artísticas do Final do Século XIX, parte 1, Contextos e Fundamentos. Bom, o século XIX, ele foi um século de muitas turbulências, houve muitas mudanças nele, já por influência do século anterior, por causa da Revolução Francesa e as suas consequências no início do século XIX, com o advento das guerras napoleônicas, ou seja, o mundo mudou muito. Então, o século XIX ele é marcado por intensas mudanças sociais e uma série de novas configurações da sociedade europeia, coisas que vão reverberar muito no Brasil, tá? Então, durante o século XIX, houve a queda de impérios. Vou até ler aqui que fica mais fácil. O século XIX foi marcado por uma série de mudanças intensas na sociedade europeia e nas suas diferentes nações. A queda de impérios, a criação de novos reinos, de novas repúblicas, a Revolução Francesa, a invenção da fotografia, o início da iluminação noturna nas cidades, o surgimento da eletricidade, a rápida locomoção entre cidades e países através das linhas de trem. São apenas alguns dos exemplos das mudanças que ocorreram na Europa, já tudo para o final do século XIX, grandes mudanças tecnológicas, né, que vão despontar no século XX. Até a primeira metade do século XIX, todo o sistema de produção de arte era vinculado e tinha grande influência das academias de arte e das cortes, tá? Das academias de arte, sendo marcado pelos grandes salões de artes, concertos de música e apresentações de teatro e dança vinculados aos teatros oficiais, galerias oficiais ou espaços de apresentações de música oficial, ou seja, vinculados às academias ou ao governo ou às cortes de cada um país, se era república era o governo, se era uma monarquia era a corte. Junto a esse sistema, já havia também um sistema de galerias de arte, teatros e locais de apresentação de dança e música não vinculados a grandes espaços oficiais. A tendência estética ainda era vinculada a grandes academias nesse momento da história da arte e da história da música e do teatro, e era chamado de academicismo, porque seguia-se as regras das academias, portanto, academicismo. Uma das primeiras ações vinculadas justamente vinculadas às vanguardas artísticas no final do século XIX, no início do século XX, foi justamente uma espécie de rompimento com o academicismo, porque essas vanguardas, elas tentam experimentar formas de fazer arte e elementos de arte que não eram possíveis, eram contra as regras impostas da produção artística imposta pela academia. Bom, nas nossas aulas, além do texto principal, eu vou colocar um texto de apoio aqui do lado para facilitar a nossa aula. Então, só para seguir o texto de apoio, afinal, o que são as vanguardas artísticas? O termo vanguarda é muito utilizado nas Forças Armadas e é dado ao grupo de soldados que vai à frente no campo de batalha.
no final do século XIX, surgiu na Europa diversos grupos de artistas que começaram a questionar o modo de fazer arte e quais princípios estéticos, éticos e poéticos da arte, criando, portanto, um novo meio e normas de fazer arte. Por serem os primeiros artistas a repensar qual é o fundamento da arte e quais os seus processos de sua estética, ou seja, o seu aspecto visual, auditivo e sensório, esses movimentos e esses artistas eram chamados de vanguardistas, ou seja, aqueles que vieram primeiro, mas essa grande mudança dos processos de arte. A ruptura proposta pelas vanguardas europeias no final do século XIX e também no início do século XX se relacionavam muito com as mudanças tecnológicas, os processos sociais e a revisão sobre a ideia do que é clássico. Bom, na segunda página. Quais foram as primeiras vanguardas do final do século XIX? As duas primeiras vanguardas do final do século XIX foram o impressionismo de origem francesa e o expressionismo de origem alemã. Esses dois movimentos, que tiveram início nas artes visuais, influenciaram tanto a música como o teatro e a dança, e são parte dos processos artísticos que levam a todos os modos de arte que convivemos no nosso dia a dia. Agora vamos para nossas atividades. A atividade 1. Marque as obras de arte abaixo que você já conhece. Então, eu coloquei 4 obras de arte aqui embaixo, e aí você vai marcar alguma que você já viu em algum lugar. Atividade 2. Tente dar um nome para essas obras. Inventa da sua cabeça, olha e fala, eu acho que essa obra é o Campo Verde. Sei lá, você vai inventar um nome para cada uma dessas obras. Atividade 3. Procure na internet por imagens do impressionismo e do expressionismo e tente encontrar o nome dessas obras. Se você colocar no Google lá, impressionismo, você pode ter uma chance de achar algumas dessas imagens. Se você colocar expressionismo, talvez você ache essas imagens também. E aí você vai saber o nome verdadeiro delas. E atividade 4. Escolha uma das obras abaixo e faça um desenho baseado nelas, ou um texto descritivo sobre o que você vê, sente e percebe sobre essa obra. Tá? Ou você faz um desenho, ou então você escreve sobre o que você sente, o que você percebeu, o que você acha que está rolando nessa obra. Tudo bem, gente? É mais ou menos isso a nossa aula de hoje. É legal entender também, quando a gente fala do impressionismo e expressionismo, a gente vai estar falando do final do século XIX, mas que são movimentos iniciais que vão influenciar muito a arte dos dias de hoje. Então, a ideia mesmo de quando você escuta alguém falar que a arte é uma expressão, ou ter uma expressão artística, ela vem ligada muito forte às bases do expressionismo, que justamente defende a ideia da arte como um elemento de expressão humana, e não como uma técnica ou uma prática de representação. Uma coisa é representar, outra coisa é expressar. Mesmo quando o ator representa, que é um outro tipo de representação, se ele está fazendo uma peça de teatro expressionista, ele vai ter outro modo de fazer a sua atuação como ator. O mesmo vale para a música, o mesmo vale para a dança. Então, é muito legal a gente perceber essas diferenças e ir notando com calma, tá? Como acredito que o pessoal não está conseguindo acessar a videoconferência, eu vou deixar isso gravado e vou continuar aqui até 9 e pouca, e para caso alguém entre, eu tire a dúvida. A gravação está feita e eu já vou colocar no YouTube agora, tá? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima aula.